Boa noite, gente! Sejam todas bem-vindas no nosso evento Informação de Massoterapeuta, onde eu vou te apresentar as 5 principais técnicas para você alavancar a sua carreira de massoterapia. E para quem ainda não me conhece, eu sou Márcia Murayama, sou fisioterapeuta, atuo na área das terapias manuais há mais de 13 anos. Vou contar um pouquinho aqui da minha história para vocês. Muito jovem, eu fui para o Japão trabalhar em fábrica, como muitos brasileiros que estão lá até hoje. Quando eu retornei para o Brasil, eu só queria uma profissão, eu só queria uma formação. E assim eu comecei a trabalhar com estética, fiz um curso de depilação, depois fiz um de estética facial, de um corporal. E eu, de alguma forma, eu percebia que as pessoas já gostavam muito de massagem, mesmo quando o objetivo era estética e não somente o bem-estar. Quando aí eu entrei na faculdade, comecei a fazer a faculdade de fisioterapia e as próprias pessoas foram me direcionando para essa área de alívio de dores, para o bem-estar, não somente estética. E eu fui me apaixonando pelos resultados da terapia manual. É muito bom você ouvir de um cliente, de um paciente que ainda bem que eu vim aqui. E assim, depois que eu retornei para o Japão, fiz mais um curso de shiatsu e depois que realmente eu direcionei a minha carreira para massoterapia, para as massagens, para as terapias manuais, foi onde eu dei uma guinada e virei referência aqui na minha cidade. E com isso eu quero compartilhar com vocês toda essa experiência e toda essa bagagem desses 13 anos de atendimento neste evento aqui com vocês hoje, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante a você que está começando, a você que já está na área, dar essa alavancada na carreira. E antes de falar das técnicas, vou falar brevemente sobre o que é a massoterapia, A massoterapia é uma prática terapêutica que utiliza técnicas de massagem para promover o bem-estar físico e principalmente mental. Essa abordagem milenar tem raízes em diversas culturas e visa aliviar o estresse, reduzir a tensão muscular e melhorar a circulação sanguínea. Ao aplicarmos diferentes movimentos e pressões, nós massoterapeutas buscamos proporcionar o relaxamento, o alívio de dores, contribuindo para a saúde geral do paciente. Eu dei até um ênfase nessa saúde mental, porque hoje a ansiedade, o estresse, a massagem tem contribuído muito para esses sintomas e as pessoas têm descoberto essa terapia alternativa com excelentes resultados, Estou até de jaleco porque nossa aula vai ter um formato um pouco diferente hoje. Nós vamos fazer 70% de prática e 30% de teórica. Hoje, de alguma forma, você buscar conhecimento teórico é mais fácil, É muito importante que você tenha conhecimento, principalmente da anatomia dos músculos, da anatomia do corpo em geral, mas a prática em si é fundamental para você conquistar aquele cliente e ter o resultado que você tanto espera. A primeira técnica que eu vou demonstrar para vocês é a massagem relaxante. A massagem relaxante é uma técnica terapêutica que se destina a promover o relaxamento físico e mental. Ao utilizar movimentos suaves e ritmados, essa prática visa aliviar o estresse, reduzir a tensão muscular e proporcionar uma sensação geral de tranquilidade, A massagem relaxante não apenas beneficia o corpo, estimulando a circulação sanguínea, melhorando a flexibilidade, mas também tem efeitos positivos no equilíbrio emocional, ajudando a reduzir a ansiedade e melhorando o bem-estar geral. E hoje nós vivemos numa sociedade que precisa desse equilíbrio emocional, Eu falo muito para os meus clientes que a gente adquiriu muitas funções, então chega um momento que você não sabe para onde vai. E a massagem relaxante é excelente para você proporcionar para o seu paciente um momento de equilíbrio emocional. A segunda técnica que eu vou demonstrar para vocês é a massagem modeladora. É uma técnica terapêutica focada na remodelação do corpo, visando a melhoria da estética e contorno corporal, utilizando movimentos firmes e rápidos. Essa técnica busca ativar a circulação, estimular o sistema linfático e promover um melhor contorno corporal. A massagem modeladora
Frequentemente, ela é associada com tratamentos de redução de medidas, celulite, sendo uma opção para quem busca não apenas um relaxamento, mas também resultados estéticos. E é importante sempre destacar para o seu cliente que, para alcançar melhores resultados, a massagem modeladora muitas vezes é combinada com hábitos saudáveis, como exercício físico, alimentação e uma alimentação equilibrada, né? E que mulher que não busca isso, né? Então, pacientes, para essa técnica também não vai te faltar. Agora vamos para a técnica da liberação miofascial, que está super em alta também. A liberação miofascial é uma técnica terapêutica que se concentra na manipulação do tecido conjuntivo, conhecido como fáscia, que envolve e suporta nossos músculos, ossos e órgãos. Essa abordagem visa aliviar restrições de tensões nessa fáscia, né? Promovendo a melhoria da amplitude do movimento, reduzindo dores musculares, aumentando a flexibilidade por meio de pressões suaves e alongamentos. A liberação miofascial busca identificar e tratar pontos de tensão, proporcionando um impacto positivo na postura, na qualidade dos movimentos. É uma técnica amplamente utilizada para promover equilíbrio estrutural e funcional do corpo, contribuindo para o bem-estar físico e saúde muscular. Ela é muito indicada para atletas de alta performance e para aqueles atletas de final de semana que são nossos potenciais clientes. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a drenagem linfática, que é uma técnica terapêutica que visa estimular o sistema linfático para promover a eliminação de toxinas e equilíbrio hídrico do corpo, por meio de movimentos suaves, com ritmo tranquilo. Essa massagem contribui para a redução de edemas, melhorando a circulação linfática e o alívio de retenção de líquidos, amplamente reconhecida pelos seus benefícios estéticos, né? A drenagem linfática também é indicada para auxiliar na recuperação pós-operatória, reduzir os inchaços e promover sensação de leveza. Essa abordagem terapêutica destaca-se pela delicadeza em seus movimentos, proporcionando não apenas bem-estar físico, mas também favorecendo a saúde geral do organismo. Lembrando que a aplicação da drenagem linfática pós-operatória, você precisa de uma técnica específica pós-operatória. A que eu vou demonstrar para vocês aqui é aquela que dá um alívio imediato da sensação de pernas pesadas. Aqui na cidade onde eu moro é muito quente, então ou as pessoas que trabalham muito sentadas sempre vai ter essa sensação de pernas pesadas, e essa drenagem é excelente. Clientes não vão faltar para essa técnica. Outra técnica que nós vamos falar hoje é a massagem com pedras quentes, que é uma técnica terapêutica que utiliza pedras aquecidas para relaxar os músculos e aliviar as tensões. Essas pedras são colocadas em pontos estratégicos do corpo, proporcionando uma sensação de calor e promovendo um equilíbrio energético. Originária de práticas ancestrais, essa massagem combina o calor das pedras com movimentos suaves, promovendo um relaxamento profundo e uma experiência revitalizante. Por que as pedras são tão revitalizantes? Porque nós, seres humanos, temos afinidades com tudo que é natural. Então, nós temos uma afinidade com as pedras. Você trabalha com pedras naturais e a gente tem essa troca de energia muito boa. Igual quando a gente vai pra praia, a gente toma um banho de mar. A gente se sente cansado, mas ao mesmo tempo a gente se sente revigorado. Por isso que eu amo a técnicas de massagem com pedras quentes. Um outro ponto que eu acho super importante compartilhar com vocês: eu não utilizo nenhum anel, nenhum relógio, nenhuma pulseira. Além de acreditar na nossa energia, do poder do toque das mãos, é desconfortável para o cliente, né? Não quero ser mística, mas também é desconfortável para o cliente. Se eu tô com uma pulseira, ele tá super relaxado, de repente um metal gelado encosta para ele. Então eu acho que isso é um diferencial muito grande para você profissional. Vou começar mostrando para vocês então a massagem relaxante. Como o próprio nome diz, a massagem é para relaxar. Então, já no começo eu evito de você chacoalhar o cliente a hora que você for pôr a mão. Já deixa ele numa posição bem confortável. Evite que ele fique trocando, vira de barriga para cima, barriga para baixo. Eu já
acostumei, o meu paciente ele começa em decúbito ventral para ele virar apenas uma vez. Alguns tinha muita dificuldade dessa troca, outros já tá muito relaxado e falava, nossa, eu vou virar de novo. Então eu faço assim, todas as massagens que eu começo já a pessoa em decúbito ventral por conta disso. A massagem relaxante, esse primeiro movimento a gente vai utilizar nas próximas técnicas também. Vocês vão ouvir muito eu falando sobre deslizamento superficial. Lembre-se sempre de aquecer a sua mão com o creme para não começar já com o creme gelado, para não assustar o cliente, porque ele vai estar ali, ó, todo relaxado, com uma música ambiente, uma luz mais baixa, que aqui para demonstrar para vocês a gente deixou a luz ligada, mas normalmente eu desligo a luz também. Sempre aqueceu a mão, movimento superficial em toda a área que você vai trabalhar. Determine aonde você vai começar, para você ter um começo, meio e fim. Começou pela panturrilha, pensa na panturrilha toda e trabalhe toda essa musculatura antes de já ir para outra parte, para você não se perder. Todas as técnicas nós vamos começar com deslizamento superficial, que é para você avisar pro corpo da pessoa, ativar o sistema parasimpático que algo vai acontecer nesse corpo. Eu sempre falo que o deslizamento superficial é passar o creme, você passa, deixa toda a pele com o deslizamento necessário que você vai precisar. Faz umas 3, 4 repetições. A seguir, você já faz o mesmo movimento, porém com um pouco mais de pressão. Você vai colocar um pouquinho, lembrando que não é força, é pressão nas mãos. E alguns músculos, principalmente esses da panturrilha lateral, esses não, né? Esse músculo, você faz uma pressão maior com o polegar. Eu gosto de utilizar também esses 3 dedos que eu tenho um pouquinho de força para fazer o deslizamento profundo. A mão aberta também. Essa troca de mão também é bem interessante porque o paciente sente. Eu escuto sempre falar, nossa, a sensação que eu tenho é que você tem várias mãos. Mas antes de tirar uma, a outra já tem que estar em contato com o paciente. Depois é um movimento profundo em direção aos pés, sentindo toda essa musculatura. O próximo movimento a gente chama de amassamento, porém diferente da técnica de modeladora que a gente também utiliza muito esse amassamento, é um amassamento suave, você vai liberar as faces desse músculo. E repete novamente o deslizamento profundo. Agora eu vou mostrar para vocês a massagem modeladora, assim como a relaxante, o próprio nome já diz, né? Ela é para modelar o corpo. Mulheres são super adeptas a essa técnica. E a mesma coisa, sempre começar com um toque suave, um deslizamento superficial, que vocês vão usar em todas as técnicas. Um deslizamento profundo para você reconhecer toda essa área que você vai trabalhar. Diferente da relaxante, você vai
como faz uma linha imaginária, imaginando que ela tem 3 partes, a coxa. Por quê? Você vai ter que ficar mais tempo na mesma área para aquecer mais esse lugar, porque o intuito é ativar a circulação. Então vamos lá, deslizamento superficial, você espalhou todo o creme, aí você vem com o deslizamento profundo, faz uma linha imaginária onde você vai começar a trabalhar e vem com o amassamento. Diferente da relaxante, a velocidade é mais intensa e rápida, e você tem que permanecer um pouco de mais de tempo na mesma região para promover um aquecimento e uma melhora da circulação para você ter resultados estéticos. Sentiu que aqueceu aqui essa região? Aí sim você parte para uma segunda região. Falando de novo, não é força, é uma pressão. Eu chacoalho um pouquinho a cliente, eu falo que a gente fica bom quando a gente consegue promover uma pressão sem causar tanto incômodo para o paciente, sem chacoalhar ele, fazer isso aqui que não vai ser legal, por mais que seja uma massagem modeladora. Sentiu que aqueceu essa região? Aí sim você vai trocar de lugar o seu movimento. Alguns minutinhos assim, você já sente que vai aquecendo, e algumas pessoas causam até hiperemia, né? Vai ficar vermelho a região. Um outro movimento muito utilizado na modeladora é com a mãozinha fechada. Claro que você tem que perceber se o cliente não tem muito vasinho, se não tem muita facilidade, fragilidade dos capilares, para não promover mais vasinhos, né? E também, se a pessoa não está muito edemaciada, se ela não está muito inchada, esse movimento não vai ser confortável para ela. Eu costumo fazer depois que ela fez algumas sessões já, que já está mais desinchada, já mais acostumada com a massagem, que é a mãozinha fechada. Você vai fazer movimentos rápidos e repetitivos, que também vai aquecer mais esse tecido. E essa massagem é a modeladora, que com certeza você vai ter aquela amiga que vai querer fazer essa técnica. Drenagem linfática. Esse nome se popularizou tanto que às vezes a pessoa quer simplesmente uma massagem, ela fala, eu quero uma drenagem. E conforme você for trabalhando com alguns pacientes, você vai entendendo o que ela quer, mas tudo ela vai utilizar drenagem. Aí ela fala assim, faz uma drenagem, tem uma dor nas costas. Não, ela quer uma massagem relaxante. Mas o nome se popularizou muito. Então, hoje nos meus atendimentos eu já não discuto tanto com a cliente. Claro que eu faço uma anamnese, nem que for verbal, para entender o que ela é. Mas para ela chegar no atendimento, normalmente ela vai falar que quer uma drenagem. A drenagem eu vou demonstrar pela parte anterior, porque é onde tem os principais linfonodos, que nessa técnica é super importante você desobstruir todos eles para um melhor rendimento da massagem, né? Como sempre, deslizamento superficial, nunca vai chegar já de encontro, chacoalhando o seu cliente. Após o deslizamento superficial, que é para espalhar o creme, a gente tem que vir aqui na inguinal. Você vai sentir aonde que é os principais linfonodos e desobstruir. Alguns pacientes que trabalham muito tempo sentado, que tem muitas toxinas porque bebem muito pouco líquido, pouca água, você vai sentir a diferença. Lembrando que essa técnica é super importante você estudar bastante sobre o sistema linfático, para você saber realmente aonde estão os ductos, aonde está os principais pontos linfonodos. Nessa aula de hoje eu estou só apenas demonstrando a técnica, tá? Depois disso, a gente já passou o creme, já fez o deslizamento superficial, a gente vai dividir essa coxa em proximal, medial e distal. Por que a gente mede daqui para cá? Imagine que você tem uma mangueira
e que se você empurrar o líquido lá de baixo, aqui tá entupido. É como se a gente fosse desobstruir o caminho para todo o líquido, para todo o edema fluir. Então, sempre próximos aos linfonodos é onde você vai começar a técnica, e assim por isso que a gente divide proximal, medial e distal. Depois disso eu ainda divido, né, imaginando na minha cabeça, em 3. Por quê? Eu vou começar aqui, ó, nesse meio, movimentos suaves e repetitivos. Repare que eu chacoalho um pouco a mão, porque seria uma vibração. Repete uns 3 movimentos nessa parte proximal. Depois você vem para o meio, o mesmo movimento. E depois na lateral, o mesmo movimento. Tô fazendo 3 vezes aqui, mas normalmente eu posso fazer até mais, dependendo do inchaço da pessoa. E aí eu volto pro medial e vou repetindo o mesmo movimento, e o distal o mesmo movimento, entendeu? Porque a gente vai desobstruir o caminho para vir toda essa linfa. E mais uma vez, aqui é apenas uma demonstração. A drenagem requer um pouco mais de conhecimento fisiológico do sistema linfático. Agora, liberação miofascial, super em alta também entre os atletas profissionais e os atletas de final de semana, né? Todo mundo que busca uma melhor performance de algumas atividades físicas gosta muito dessa técnica. Ela não é tão confortável quanto uma massagem relaxante, porque o ideal dessa técnica é você começar sem creme nas mãos, né? Você vai fazer a liberação das fáscias realmente como o próprio nome diz. Então, se você tem um creme que te auxilia muito no deslizamento, você não vai ter esse deslizamento mais profundo, que são das fáscias que a gente procura. Porém, existem suas exceções. Por exemplo, se eu pego um homem que tem muitos pelos, esse movimento a seco vai ser muito desconfortável para ele. Então, eu costumo sim colocar um pouco de óleo nas mãos, porque em vez de algo que seria benéfico, acaba sendo meio que uma tortura, né? No caso dela, ela não tem muitos pelos, não vai ser muito confortável, mas como a gente não vai ter o creme na mão, não vai ter o deslizamento superficial, eu costumo também avisar o organismo que eu vou chegar com alguns toques e uns movimentos circulares mais suaves antes de uma pressão mais profunda para a liberação das fáscias, né? Que de alguma forma também estou avisando esse parasimpático, esse sistema, que algo vai acontecer aqui. Às vezes a pessoa até me relata alguma dor mais aguda em algum ponto. Por exemplo, eu tô com dor mais na lombar. Então eu trabalho esse movimento suave na lombar, faço bastante esse movimento antes de começar a liberação. Feito isso, a liberação vai ser um deslizamento profundo, porém a seco. Repare no movimento dessa pele. Imagine realmente que você está empurrando a face. E nesse movimento eu já pude achar alguns pontos gatilhos que eu vou trabalhar de alguma outra forma. Ou com as próprias mãos, de repente com uma ventosa. Não é tão relaxante pro paciente, porém a liberação miofascial ela melhora até a amplitude de movimento. Outro movimento é aquele que a gente puxa mesmo a pele, igual a gente faz com gatinhos e vai sentindo na mão a soltura. É muito interessante que depois de alguns movimentos você sente a diferença na sua mão, de como vai liberando essa pele.
região das escápulas também costuma ser uma região bem onde as fáscias se prendem. Então, a gente tem que trabalhar esse contorno aqui e você vai sentindo. Ó, aqui dá até pra ver onde tem um ponto gatilho. A gente libera essas fáscias, depois eu venho soltando esses pontos gatilho. Não é muito confortável, mas o alívio depois vai ser muito bom. No mercado de produtos e acessórios, você encontra vários acessórios que esquentam a pedra. Eu vou demonstrar aqui pra vocês realmente do jeito que eu faço, que eu encontrei essa forma de aquecer as pedras e deu super certo. Faz anos que eu utilizo uma termoceira. Aqui, como a termoceira tem um termostato, ela atingiu uma temperatura, ela mantém as minhas pedras nessa temperatura. Então, isso me ajuda a não queimar o paciente, né? Eu determino quantos graus que eu quero que a pedra chegue e assim facilita o meu trabalho. A massagem de pedras quentes, em outras versões, você vai ver que a pessoa muitas vezes utiliza somente as pedras. Porém, todo o paciente ele gosta do contato. Se ele vem buscar uma massagem, por mais que a massagem com pedras quentes, ele vai gostar do toque. A gente faz uma massagem relaxante, principalmente nas costas, pernas, né? Mas eu dou mais ênfase nas costas, porque todo paciente tem uma dor nessa região. É onde eu brinco que a gente carrega o mundo nas costas. Então, após a fazer uma relaxante, eu pego as pedras aquecidas, mostrando verdadeiramente aqui como eu faço para vocês. Elas já estão aquecidas. Eu enxugo essa água que eu utilizo para aquecer as pedras, verifico a temperatura, igual a gente verifica o leite da criança, no seu pulso, porque é uma região mais sensível. Então, se você sentir queimar, não é o momento de você utilizar. Ela não pode estar tão gelada, mas também não pode estar um quente de queimar. Testou a pedra, uma aqui, a outra aqui. Às vezes é um pouco desconfortável nas pontas do dedo, principalmente eu que utilizo muito creme, eu tenho a ponta um pouco sensível, mas eu sei que essa é a temperatura ideal. Coloco a mão antes para a pessoa vai saber que vai chegar, às vezes eu até aviso, vai esquentar um pouquinho agora e venho com as pedras. E trabalho toda a musculatura que eu já senti que está tensionada. Como nós temos afinidade com tudo que é natural, essa troca de energia é muito rápida. Rapidamente você vai sentir a temperatura das pedras mudando. E a pessoa vai sentindo um relaxamento muito profundo com esse calor das pedras. Depois que ela esfria um pouquinho, eu vou colocando ela em pontos específicos. E pego uma que está mais aquecida. E trabalho novamente as regiões onde são mais necessárias, que é sempre essa região do trapézio e escápula. A sensação é muito boa. E aí, gente, gostaram da nossa aula prática? Foi apenas uma demonstração de todas as técnicas, né? Eu não sei se você já ouviu falar, mas ser massagista profissional é uma profissão do futuro. Nenhuma máquina vai substituir uma massagem manual. Porque as pessoas estão com muitas dores, ansiedade e estresse, né? E o massoterapeuta consegue aliviar todos esses sintomas. A alta demanda de clientes sofrendo e precisando de ajuda vem crescendo a cada dia. E a busca por profissionais capacitados aumenta cada vez mais. Por causa disso que eu decidi criar a formação massoterapeuta. Um curso completo, ideal tanto para quem não tem experiência na área, né, focando do absoluto zero, quanto para quem já tem experiência, porque você vai ter técnicas de inovação. Cada módulo é uma porta para técnicas inexploradas e sabedoria profunda. É a combinação de 5
tipos de massagens com direito a 5 certificados reconhecidos, te dando autoridade e caminho para você se tornar um massagista profissional. Você vai aprender com facilidade técnicas como drenagem linfática, a massagem modeladora, a massagem relaxante, a liberação miofascial e as pedras quentes. E muito mais, né? Dicas desses mais de 13 anos de experiência que eu tenho na área. Essa aula de hoje foi apenas uma introdução do que vocês vão ter acesso dentro da formação massoterapeuta, né? Que vai ser composta por 5 cursos focados em cada tipo de massagem. São 5 cursos focados, né, direcionado para cada técnica que eu vou mostrar para vocês, que vocês já viram aqui, e mais 5 certificados reconhecidos em todo o Brasil, que vão abrir portas para você começar a trabalhar com massagem. Você pode trabalhar da sua casa, em estúdio, academias e até mesmo na casa dos clientes, né, que são os home cares, atendendo numa média de 3 clientes por dia por R$220 cada sessão. Trabalhando apenas de segunda a sexta, você fatura mais de R$13 mil em 30 dias. Resumindo, você vai ter acesso às principais técnicas de massagem, né? Vai ser os 5 cursos: drenagem, modeladora, relaxante, liberação miofascial e as pedras quentes, com certificados reconhecidos em todo o Brasil. E tem mais 4 super bônus que você vai pagar apenas o preço de um curso. Para você fazer a sua inscrição, já estão disponíveis no nosso grupo e também aqui no chat ou nos comentários. Essa é a chance de você conquistar seu futuro e correr atrás dos seus sonhos em 2024. Nosso